chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui na área do hashtag Fica em Casa Aprendendo, TV Educação, canal 10.2. Quer acompanhar nossa programação? Segue a gente lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias. Curte, compartilha, comenta. Lá aparece para vocês toda semana a programação da semana. Mas você quer saber especificamente a aula de espanhol e não tem tempo de abrir lá o Instagram? É toda sexta-feira, viu? Não pode perder. E você, lá no Instagram, além de acompanhar a programação da TV Educação, tem muitas dicas, muitas atividades para quem vai fazer Enem, para quem está no terceirão, tá certo? Tem o Tia Lui Pequeno com algumas dicas, informações, coisas da nossa cidade, coisas do nosso Maranhão, tá certo? E eu convido vocês também para nos acompanhar lá na Rádio Timbira, das 16 às 17. O programa hashtag Fique em Casa Aprendendo, de segunda a sexta. Exatamente, Rádio Timbira 1290 MHz. E esta aula que vocês vão assistir agora tá passando no YouTube e vai ficar salvo lá para você voltar e tirar dúvidas, até porque é um assunto um tanto quanto complicado. Colocação de los pronombres com relação a los verbos. Então, quando a gente fala de colocação pronominal, quando a gente fala de verbo, né, vocês já ficam assustados em português, imagine em espanhol. Então, hoje nós vamos começar esse assunto e nós vamos falar dele pausadamente. Se você não compreender, não se preocupe, que nós vamos ter ainda mais alguma aula, uma ou duas aulas desse assunto, para que você reforce bem, tá? E depois, no final, muitos exercícios para a gente resolver aqui, para você poder entender melhor. Bem, colocação dos pronomes átonos. Lembra em português proclítico? Mesóclise? É exatamente. Então, nós vamos falar aqui, hoje, dos pronomes átonos. Os pronomes átonos aparecem proclíticos, antepostos ao verbo principal. Quando estiverem conjugados em qualquer tempo do modo indicativo ou subjuntivo. Ah, professora, aquela aula de verbo servia para isso? Pois bem, então, proclíticos são aqueles que ficam antes do verbo principal, que estiverem conjugados, quando estiverem conjugados em qualquer tempo do modo indicativo ou subjuntivo. Gravem bem esses dois modos, eu não estou falando aqui de imperativo. Então, te llamo, que não quer dizer te amo, tá? Te llamo, te chamo. Nos chamava. Se lo llamássemos, se o chamássemos. Então, observe aqui, eu tenho te, nos e lo aqui, antes do verbo principal. E eu te chamo está no indicativo, se o chamássemos subjuntivo. Os verbos conjugados, agora que a gente vai para o imperativo. Os verbos conjugados no modo imperativo afirmativo, no infinitivo ou gerúndio, apresentam pronomes átonos enclíticos, que são postos ao verbo principal, tá? Vem depois. Note que nesses casos, o verbo e o pronome unem-se, formando uma única palavra, que em português eles não se unem, tem lá um hífenzinho separando. Então, llamá-los, chama-os. Voy a llamarlos, vou chamá-los. Estou llamándolos, estou chamando-os. Então, todos aqueles verbos que eu utilizo o pronome átono enclítico, ele vem dessa forma. Não tem o hífen como em português, tá? Então, ele fica juntinho do verbo. No modo imperativo negativo, voltando aqui só para reforçar, eu estou me referindo aos enclíticos que aparecem quando eu tenho imperativo afirmativo, infinitivo ou gerúndio. O proclítico é quando eu tenho indicativo ou subjuntivo. Gravou isso? Já tem meio caminho andado para entender a aula. No modo imperativo negativo, o pronome aparece anteposto ao verbo. Então, no los llames. Olha aqui, imperativo negativo. Como era o outro? Imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo, o pronome vem junto com o verbo, coladinho, certo? E aqui no negativo, ele vem o quê? Antes do verbo. Então,
no los llames. Não os chame. No modo imperativo afirmativo, tem-se metaplasmo. O que é esse metaplasmo? É a perda das letras S e D das formas verbais que acompanham os pronomes nos e os, tá? Então, lavemos, mas nos fica lavemo-nos. Então, eu perdi o quê? O S, tá? Respeitar, mas os, respeita-os. Então, de respeitar, eu perdi a letra D, né? Então, na América Espanhola, uma observação. O pronome os não é utilizado. Em seu lugar, utiliza-se o pronome de terceira pessoa. Vestiu-se, vistam-se. É o SE, é o si, é um pronome de terceira pessoa, tá? Apenas na América Espanhola o pronome os não é utilizado. Os demais países hispanohablantes todos utilizam. Então segue aqui o metaplasmo, tá? Lavemo-nos, respeita-os. Então, como que é o metaplasma? O que é o metaplasma? É a perda das letras S e D do verbo principal, sem o pronome, tá certo? Ordem de colocação dos pronomes átonos. Bem, as frases compostas por pronomes átonos com função de complemento indireto, que se combinam com pronomes com função de complemento direto, apresentam a seguinte forma. CI para complemento indireto é o metenos-os, tá? Que eu disse para vocês que no final desse conteúdo eu vou contar uma historinha sobre isso aqui, né? Metenos-os. Esses são complementos indiretos, pronomes de complementos indiretos. Complemento direto, que é o CD, tá? Lo, la, los e las. Junta-se o complemento indireto mais o complemento direto mais o verbo, tá? Então, eu posso ter somente o CI, que é o complemento indireto, e o verbo, e eu posso ter o complemento direto mais o verbo. Ou eu posso ter a combinação dos dois mais o meu verbo. Vamos lá. Aí vamos partir para os exemplos. Sé dos chistes nuevos. Os los cuento. Os los cuento. Conheço duas piadas novas. Conto-lhas. Olha, conto-lhas. Em português fica estranho, né? Pois é. Então, esse eu estou me referindo a essa junção aqui, ó. Os, eu utilizei nesse primeiro exemplo, os, que é o complemento indireto, mais los, complemento direto, e mais o verbo, tá? Se dos chistes no. Os los cuento. Conto de contar. Então, eu utilizei os, que é o meu CI, e los, que é o meu CD. Tá certo? Que não é aquele de música, eu estou me referindo a complemento direto. Necessitamos tu ordenador. Nos lo prestas? Necessitamos tu ordenador. O que é ordenador? Cadê o vocabulário de vocês? Computador, né? Então, precisamos do teu computador. Empresta-no-lo. Empresta-no-lo em português. Como é que fala em espanhol? Nos lo prestas. Então, eu estou utilizando nos, complemento indireto, lo, complemento direto, e prestas, que é o meu verbo, que é o meu verbo. São formas pouco utilizadas no português do Brasil, tá, gente? Quando a gente conto-lhas, pouco utilizado, vocês quase não escutam isso. E empresta-no-lo, que é também pouco utilizado no Brasil. Mas aí no espanhol é comum. Observe que a representação do complemento indireto é realizada através da substituição dos pronomes le, les, pela forma se, a fim de que a cacofonia, que é a repetição de letras que gera som desagradável, seja evitada. Por exemplo, le doy el café a José. Le doy el café a José. Eu vou substituir o le
por si, para evitar o quê? Cacofonia. Se lo doy. Se lo doy. Pronto, é o suficiente. Eu utilizo um complemento indireto, mais um complemento direto, que é o lo e o verbo. Eu dou, tá? Les di el chocolate a José y a María. Les di el chocolate a José e a Maria. Dei um chocolate para José e para Maria. Se lo di. Eu dei, né? Eu dei a eles, né? Se lo di. Então, mesma coisa, substitui o les por esse para evitar cacofonia. Vamos ver as formas tônicas. Bem, são aquelas que sempre vêm precedidas por preposição. Observe-as no quadro abaixo. Então, eu tenho no singular, primeira pessoa, me, segunda pessoa, ti, terceira pessoa, si. Lembra vocês alguma coisa isso aqui? Me, comigo, te, ti, contigo. Lembra isso no português? Pois é. Me, comigo, me, singular, comigo, plural. Ti, singular, contigo, plural. Si, singular, consigo, plural. Esse si, ele vem bem para cá, tá? Mas dá para vocês entenderem. E nosotros e nosotras, eles ficam dessa mesma forma, tá? Vamos ver aqui nos exemplos. Estou segura de que mi novio piensa mucho en mí. Estou segura de que meu namorado pensa muito em mim. Mi novio, eu já expliquei para vocês novio, né? A ti te gustan las rosas. A ti te gustan las rosas. Você gosta de rosas. Observa que eu estou utilizando aqui as formas tônicas, tá? Precedidas de preposição. No pienso irme a vivir contigo. Não penso em morar contigo. Vino com nosotros. Então, veio conosco. Aqui eu tenho me, preposição. Ti, em, preposição me, pronome a, preposição ti. Contigo e com nosotros. Então, eu tenho aí dois termos, tá? Dois termos. Quando eu vou fazer o quê? Minha forma tônica. Então, preposição e logo em seguida o meu pronome. Vamos aqui adiante. Ao contrário do que ocorre no português, ao utilizarmos a preposição entre, empregam-se as formas de o e tu. Lembra o tu lá do pronome tu e usted? Pois é. Ao invés de me e ti. Vamos reforçar. Ao contrário do que ocorre no português, ao utilizarmos a preposição entre, eu não vou colocar as formas entre mi e ti. Eu vou usar entre yo e tu, tá certo? Então, entre tu e yo não há nada. Entre você e eu, entre mim e ti, não há nada. Quando existir outro pronome pessoal, além do pronome you, na frase, coloca-se este por último. É só remanejar ele para o final da frase. Ele e yo. Quem é o outro pronome além do yo nessa frase? Ele e eu, né? Ele e yo. Tu e yo. Tu e eu. Sempre o yo vem para o final da frase. As formas tônicas usadas como complemento podem exercer funções de objeto direto e indireto. E aí, quem foi que achou que no espanhol não tinha objeto direto e indireto? Pois bem, achou errado. A él lo conocimos em Portugal. A ele é o meu objeto direto. Então, as formas tônicas usadas como complemento podem, não necessariamente é uma regra, exercer funções de objeto direto ou indireto. Então, conhecemos-lo em Portugal. Então, aqui eu tenho um objeto direto. Conhecemos quem? Ele. Le regalamos un lindo coche a él. Le regalamos um lindo coche a ele. Aí eu estou
eu tenha a ele, é o meu objeto indireto. Então, compramos-lhe um lindo carro. Quem está aí fera nas aulas da Cacau sabe que lhe, quando aparece, geralmente é o meu, quando aparece com o verbo, é o meu objeto indireto, tá certo? Também tem em espanhol, gente. Pronomes átonos e tônicos podem aparecer na mesma frase. Não tem problema nenhum. A mim me gustam las papas. A mim me gustam las papas. E aí eu não estou me referindo à papa de neném, aquela papinha que se faz com maisena e leite. Gosto de batatas, pois é papas, em espanhol, batatas. E aí eu tenho aqui os meus dois pronomes, mi e me. Me é átono, mi tônico, dois pronomes átonos e tônicos na mesma frase. Bem, gente, olha, nós temos aqui. Deixa eu voltar lá na frente de novo. Cadê? Aqui. Nós temos nessa aula muitos, digamos assim, parênteses, tá? Muitas dicas e muitas coisas ainda a falar. Por que que nós não adiantamos o restante e dividimos em algumas outras aulas? Porque é um conteúdo que você precisa focar. Tá? Que você precisa ter cuidado. São palavras que vocês não estavam ouvindo, são palavras novas. Vocês ouviam em português, mas em espanhol. Por isso é que muitas vezes se diz que a gramática espanhola é um pouquinho mais complexa. Mas não é, é porque você precisa compreendê-la. Tá? Então, pronomes átonos, vamos fazer uma breve revisão aqui do que a gente viu. Proclíticos são pronomes que vêm o quê? Antes ou depois do verbo? Está correto quem respondeu antes. Então, eles, quando estiverem conjugados em qualquer tempo, qual é o tempo em que aparecem proclíticos, pronomes átonos proclíticos? Indicativo e subjuntivo. Então, indicativo e subjuntivo não aparece no imperativo. Como é que chama quando aparece no imperativo? É proclítico? Não, não é proclítico. Proclítico aparece indicativo e subjuntivo. Como é que chama no imperativo? Enclíticos. São enclíticos os pronomes átonos que aparecem no modo imperativo afirmativo e, além dele, no modo infinitivo ou no gerúndio, tá? Então, a dica daqui é que quando vocês encontrarem num texto palavras, verbos, que eles têm essa terminação com pronomes juntos, llamarlos, llamándolos e tantos outros, vocês já automaticamente vão fazer essa ligação, fazer esse link para pronome átono enclítico, para. E aí você pode identificar, inclusive, isso aqui é um imperativo afirmativo. Isso aqui é um infinitivo, isso aqui é um gerúndio. Por quê? Porque ele está vindo com pronome átono enclítico. Se fosse proclítico, ele não apareceria nessa forma, sem o hífen, né? Que não tem mesmo, sem o hífen. Ele apareceria antes do verbo e não depois, e também seria no indicativo ou no subjuntivo. Então, é preciso que você faça essa leitura e consiga gravar e consiga memorizar para ficar mais fácil de você identificar. Outra revisãozinha. No modo imperativo, o pronome aparece antes ou depois do verbo? Antes do verbo, tá? Antes do verbo. E o que é que suprime? Como é que é o nome do termo que suprime a letrinha? Metaplasmo. O metaplasmo, ele acontece no imperativo afirmativo. E quando ele acontece, ele junta o pronome ao verbo. Junta o pronome ao verbo perdendo uma letra, que é exatamente o recurso do metaplasmo, que só acontece no modo imperativo afirmativo. Então, são pequenos linkzinhos que você precisa fazer que fazem com que você memorize com facilidade. Qual é a minha fórmula de colocação de pronomes átonos? Como é que eles aparecem? Tá? Ele aparece sempre, é lá uma fórmula, tá? CI, complemento indireto, CD, complemento direto, mais o verbo. Então, memorizem quem são esses complementos indiretos. Quais são os pronomes? Me, te, nos, os.
E quem são os que são considerados direto? Lo, lá, los e las. E logo em seguida o verbo. Então a gente se vê na próxima aula para dar essa agitada nesse assunto, tá bom, galera? Hasta luego!